Olá amiguinhos, bom dia, tudo bom? Estamos aqui para fazer hoje o estudo de número 8, né? Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho a câmera aqui. Eita, aí. Estamos aqui hoje para fazer o estudo de número 8, né? E o estudo fala sobre a oração. É um estudo muito simples, mas também que é de um assunto de suma importância para o nosso crescimento espiritual, né? Porque como que você conhece a Deus? Como que você fala com Ele? Como que Ele te responde? Como que você tem a intimidade com Ele? E assim, você criou a intimidade com Ele, né? É algo que a gente tem que pensar se a gente está fazendo, que é a nossa oração. Ela envolve alguns requisitos básicos, que nem, por exemplo, Jesus falou assim, ó: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali você ora, você se coloca de joelhos e ora. Vemos Daniel, que se retirava 3 vezes ao dia, apesar dos seus afazeres que ele tinha como uma pessoa de muita importância ali no reino de Babilônia, e assim sucessivamente nos outros reinos. Ele tirava um tempo para orar. E aí nós vamos estudar aqui agora e ver uns textos falando sobre a importância da oração e por que a gente tem que orar, né? A verdadeira fé, a oração verdadeira, quão fortes são como 2 braços por meio dos quais o suplicante se apodera do poder do infinito amor. Então, a fé ela é como 2 braços, que ao nós sabermos usar, é uma forma da gente se apoderar do poder do amor ou do favor de Deus para conosco. Então, tudo aquilo que a gente pede, a gente tem que pedir com fé. E a gente pede através de uma oração, através de uma conversação, que simplificando o nome seria oração. A gente ora mediante para que Deus possa de alguma forma expressar em forma de ação um sim ou um não, ou um feito naquele pedido que nós estamos fazendo, né? Muitas vezes ouviremos um sim ou ouviremos um não de Deus, dependendo da situação. E a gente faz as nossas orações justamente para expressar as nossas dificuldades, para expressar os nossos anseios, para mostrar o quanto estamos alegres, em forma de agradecimento, né? Então a gente faz isso também para poder fazer com que a nossa intimidade com Deus cresça à medida daquilo que a gente conversa com Ele. Então é para isso que serve a oração. Quando a pessoa fala assim, ó, eu vou orar por você. Então, já que você não está orando, já que você está passando por essa dificuldade, eu vou conversar com Deus, e se Deus me ouvir, o seu problema, o seu sofrimento vai passar. Então, uma época, quando a terra estava em seca, o profeta de Deus, ele era ali o representante de Deus naquele momento, Elias, e ele, através de uma oração, poderia fazer com que cessasse aquele período de seca. Mas ali ele foi segurando, não é porque ele mandava em Deus, mas porque ele estava ali no controle do tempo, ou esperando o povo teria que se chegar a ele, falar com ele, falar que eles mudariam para que ele pudesse falar com Deus, e assim Deus mandasse a chuva tão esperada. Então a oração é conversar com Deus. Se você não ora, você não conversa com Deus. E como se conversa com Deus? Você conversa com Deus da mesma maneira que eu estou falando aqui com vocês aqui agora. Você se põe de joelhos, né? Porque essa é a nossa posição no momento da oração. A gente se põe de joelhos, fecha nossos olhos e fala, né? E você vai falar e ele vai te escutar e ele vai te responder. Então, isso é oração, né? Vamos lá. Agora vamos saber quais são os requisitos, né, essenciais na oração. Em Hebreus 11:6, Hebreus 11:6 diz assim, ó: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, não adianta eu ir querer orar achando que Deus não existe, ou achando que Ele não tem capacidade de me premiar com aquilo que eu estou pedindo, ou me conceder, ou efetuar, o que seja que for, que Ele não existe e que Ele não seja capaz de me dar aquilo que eu estou pedindo na ação. Então,
capaz de dar. Todos aqueles que creem, todos aqueles que buscam, sabem que Ele é capaz de dar. Agora, se Ele vai, aí depende, será que aquilo vai ser imputado para a nossa salvação? Então, tem gente que fala assim, porque você não pediu com fé. A gente vai pedir com fé, mas nem sempre aquilo que a gente pede com fé vem da maneira que a gente espera, porque é justamente o que eu digo. Nós não somos dono do tempo e nós não somos Deus. Deus é que é Deus. Então, Deus fará de tudo para que aquilo que Ele me der seja para minha salvação, porque Ele quer eu do seu lado. Mas eu, como egoísta, entendo que aquilo que Deus não me deu é porque Ele não ouviu, ou é porque muitas vezes eu acho que Ele não existe, então não é bem por aí, né? Então Deus, Ele vai me dar aquilo que é necessário para a minha salvação, né? Então não vá se colocar de joelhos e pedindo para Deus colocar R$1 milhão na sua conta e depois dizer que Deus não existe, ou depois vir tirar com a minha cara aqui no vídeo dizendo que Deus não existe, porque você orou e você tinha fé e você sabe que Ele é galardoador e de repente esse dinheiro não caiu na sua conta. Não é isso que eu estou falando. Então, o que acontece? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, todo aquele que o busca, todo aquele que vai de encontro a Deus, ele é examinado para saber o que ele foi fazer, o porquê que eu quero ir até Deus, o que eu quero de Deus. Então, de Deus nós temos a nossa salvação, de Deus nós temos a nossa proteção, de Deus nós temos tudo aquilo que coopera para o nosso crescimento espiritual, né? Porque tudo que Ele tem a nós já pertence, porque somos seus filhos e somos seus herdeiros, uma vez que fomos salvos, né? Então vamos lá. Então, o que é essencial? Crer que Ele existe e crer que Ele é galardoador. Isso se eu buscá-lo com fé. Vamos lá. Como podemos conceituar a oração? Então, a oração está lá em Samuel 2:22, diz assim, ó: a oração é o clamor da alma em direção a Deus. Estando em angústia, invoque-o. O Senhor é... invoquei o Senhor e o meu... Estando em angústia, invoquei o Senhor, o meu Deus, clamei. O seu templo ouviu e a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, quando aqui ele está dizendo que quando ele estava em angústias, ele clamou ao Senhor e ele ouviu a sua voz e atendeu o seu clamor, né? Então, o seu clamor chegou aos seus ouvidos, né? Então, quando nós oramos, a gente tem que ter a ciência que aqui em Samuel está dizendo que nós vamos ser respondidos e que Deus ouvirá aquilo que estamos falando. Então, quando você se coloca de joelhos, você quer falar com Deus, saiba que Ele está te ouvindo, independente da situação, Ele está ali pronto a te ouvir, ok? Vamos lá. O que está escrito sobre o poder da oração? Lá em Mateus 21:22 está dizendo, ó: e tudo quanto pedis em oração, credes recebereis. Então, tudo que você pedir em oração, você vai receber, né? Justamente o que eu te falei. O que você pedir em oração, você vai receber. Mas o porquê que você busca a Deus? Você busca a Deus para a sua salvação? Ou você vai querer fazer uma brincadeirinha e depois achar que Deus não existe? Então, não brinque com Deus, ok? Ok? O foco aqui que eu estou falando é na nossa salvação. Eu não estou falando que Deus vai colocar dinheiro na sua conta, mas Deus vai te ensinar a pescar, certo? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração feita por um justo pode muito aos seus efeitos, né? Jesus disse que se a gente tivesse fé, a gente falaria para o monte que está aqui, passar para aqui, e ele passaria, né? Mas Jesus não fez isso. Faltava fé em Jesus? Jesus fez muito mais do que isso. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou pessoas, Jesus deu vista aos cegos. Então, você vê o que acontece quando se tem fé. Então, o poder de Deus está ao seu dispor para salvar, para pregar, para ir aonde for, para que assim você possa ser um profeta de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus em seu trabalho. Que o trabalho nosso aqui, o foco nosso aqui é justamente a salvação de pessoas. Por que é tão importante que sejamos diligentes e perseverantes na oração? Sede sóbrios,
Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Está em 1 Pedro 5,8. Então, nós temos que manter nossa mente sempre focada naquilo que a gente quer. Se nós queremos ir para o céu, nós devemos manter nossa mente focada no céu. Claro, da nossa boca saem muitas vezes coisas que a gente não queria ter dito, saem muitas brincadeiras que a gente não queria ter falado. Só que o foco da nossa vida tem que ser a nossa salvação, tem que ser a pregação, né? E como que a gente faz isso? A gente só faz isso se a gente tiver comunhão com Deus, né? Eu posso falar o que eu quiser com os outros, né? Mas eu vou ter resposta daquilo. Com Deus eu não posso falar o que eu quiser. Claro que eu posso. Você pode dizer para Deus que está difícil, você pode dizer para Deus o que você quiser, né? Você pode dizer para Deus que você não consegue, você pode dizer para Deus que você está triste, que você está magoado. É justamente na oração que a gente abre o nosso coração a Deus e conta para Ele aquilo que a gente não consegue, né? Porque tem gente que conta seus problemas para tudo quanto é pessoa, mas na oração não conta para Deus. Então, conte seus anseios, conte suas fraquezas para Deus na oração, porque Ele é justamente quem pode fazer a diferença em sua vida, né? Que exemplo Jesus nos deixou? Vamos ver? E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, ali orava. Então Jesus se levantava cedinho, né? Ele ia para onde? Ele ia para um lugar deserto, sozinho, orar. E orar é o quê? Conversar com Deus. Então ele ia para um lugar deserto, sozinho, orar, conversar com o Pai ali. A quem devemos dirigir nossas súplicas? Vamos lá. A Deus o Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, está lá em Mateus 6,9, que as nossas súplicas, nossas orações devem ser dirigidas a Deus, né? Somente a Ele, né? E tudo isso através do nome de quem? De Jesus Cristo, daquele que veio e morreu por nós, porque Ele é nosso intercessor e nosso mediador. Então, é através dele que nós aparecemos diante do Pai, como pessoas ao qual pode falar ou pode levar uma oração ao Pai, né? Para que nossas orações sejam atendidas, em nome de quem devemos orar? Eu acabei de responder, em nome de Jesus, né? E tudo quando pedires em meu nome, eu farei para que sejais glorificado no Filho. João 14,13. Então, tudo que pedirmos é em nome de Jesus. Além da crença em Deus, e o emprego do nome de Jesus, quais são alguns outros requisitos essenciais às nossas orações? Vamos lá. Todo aquele que pedir tem que ter o quê? Fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Tá? Hebreus 11,6. Então, eu tenho que ter fé. Fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Você entendeu? Eu não vejo o resultado aqui, mas creio e sigo andando em fé, sabendo que irá acontecer. Então eu tenho que ter fé que Deus é capaz de me dar aquilo que eu busco, né? Vamos lá. Outra coisa aqui, renunciar ao orgulho e à vaidade, né? Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela, o Todo-Poderoso. Está em Jó 35:13. Então, o que é vaidade? Tudo aquilo que eu peço em meu próprio benefício. Então, eu vou pular daqui porque Deus vai me segurar, porque Deus está em todo lugar, onisciente, onipotente, onipresente, Ele é Deus e Ele não vai deixar seu filho morrer. Isso é a vaidade, testar o poder de Deus, jogar o poder de Deus por fora. Exemplo, quantos discípulos não foram libertos ou foram livres de várias situações de risco? Pedro andou em cima das águas, mas hoje você vai pegar, tá lá no seu cruzeiro, pular no mar bravo, gelado e dizer, não, vou andar por cima do mar. Então isso é tentar o Senhor teu Deus. Então nós estamos falando sobre a questão da oração, estamos falando sobre a questão da fé, e você tem que saber que Deus, ele nos trata como seus filhinhos. Mas se você tiver um filhinho pequeno e de repente você está de costa, ele pega e pula, ele vai morrer, né? Aqui neste caso, Deus já deixa claro, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito em sua palavra, né? No momento certo, o Senhor vai te livrar. No momento certo, o Senhor vai te salvar. Não queira você fazer as coisas antes da hora, né? Ou forjar um acontecimento e depois querer colocar a culpa em Deus, porque algo aconteceu com você, né?
Então, a própria falta de fé está dentro de você, porque você nesse momento está querendo testar a sua fé e testar se realmente Deus vai te ouvir. Ouvir, Ele te ouviu, né? Mas preste atenção quanto a esse assunto aqui. Ser agradecido. Não estejais, né, inquietos por alguma coisa. Antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Tá? Filipenses 4:6. Então, tudo que eu quiser, tudo que me passar pela mente, eu posso pedir, eu posso falar e Deus vai me ouvir e Ele vai me dar aquilo que for melhor para a minha salvação. Disposição para trocar o pecado pela justiça. Isso aqui é interessante. Trocar o pecado pela justiça. Como é que eu troco o pecado pela justiça, né? Então eu troco o que é certo pelo aquilo que é errado. Então eu sei o que é certo fazer. A Bíblia fala assim: aquele que sabe o que é certo fazer, e não faz, este comete pecado, né? E pecado é transgressão da lei ou transgressão da vontade e o querer de Deus, né? Então aquele que faz isso, ele troca o pecado pela justiça, ou vice-versa, troca a justiça pelo pecado. Ele deixa de fazer o que é certo para fazer o que é errado. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, está em Salmos 66:18. Quando eu atendo a iniquidade que está dentro do meu coração, porque assim, a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso, né? E quando eu atento aquilo que está dentro do meu coração, então eu deixo de fazer aquilo que é correto, né? E ele diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quando você atende os desejos egoístas do seu coração, não tem como Deus te ouvir, porque você não está atendendo a voz de Deus, mas você está atendendo a sua voz e o seu querer, porque dentro de nós nada de bom há. Então, se nós queremos algo de bom, a gente tem que pegar de Deus. Desenvolver um espírito de obediência. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração abominável. Então, Deus tem os seus mandamentos, são os 10 mandamentos, você pode caçar na Bíblia aí, que tem, e eu vou falar sobre este assunto, vou destacar esses mandamentos um a um também, né? Fazer a separação dele também para a gente entender como funciona cada mandamento desse. E quando a pessoa deixa de olhar para a lei de Deus, quando a pessoa deixa de olhar para a vontade de Deus, até a sua oração abominável. Então, quando você estiver orando, né, a sua oração será abominável se por acaso você renunciar àquilo que é a lei de Deus. Então, como que você vai querer que Deus te ouça se você não segue os seus princípios, né? Então, Deus, ele nos ouve mediante a nossa fidelidade para com Ele, né? Quando eu sou ignorante quanto ao assunto, não tem problema, né? Uma vez a pessoa me mostra que eu estava errado, não tem problema aquela vida que eu vivi errada, mas agora eu vivo uma vida nova daqui para frente e aquelas águas passadas ficaram para trás. Deus perdoou e aí eu sigo agora prosseguindo para uma nova vida. Mas se eu chego nessa nova vida e começo a renunciar tudo aquilo que um dia eu aprovei, então agora eu estou fazendo o quê? Eu estou me distanciando de Deus e estou fazendo com que a minha oração, a minha conversação com Deus, ela seja abominável. Deus não vai querer ouvir aquele que sabe o que Ele quer que Ele faça e Ele não faz, né? Tá lá em Provérbios 28:29, né? Isso aí que eu acabei de falar. Perseverança. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, sede pacientes na tribulação. Quando você estiver passando por dificuldades, você tem que ser paciente. Quando você chega no hospital, as pessoas ali têm que ser o quê? Pacientes, porque às vezes tem 30 doentes, né? E uns estão doentes, outros não estão tão doentes. E aí todos precisam ser pacientes para que o médico avalie cada um. E aquele que tiver prioridade, ele passe primeiro. Então, nós devemos ser pacientes na tribulação, justamente por quê? Porque ela vai passar, né? É como uma dor que vai passar, né? E aí cada caso é diferente um do outro. Umas são passageiras, que um remedinho, uma oração passa, e outras são aquelas que a gente vai levando durante a vida da gente, né? Tem gente que vai viver a vida atribulada sempre e as coisas nunca vai passar. E vai de cada um enxergar o que é a tribulação, né? Tem pessoas que vai passar, por exemplo, por um problema de uma cirurgia tal, que não consegue porque não tem dinheiro para pagar. É uma tribulação em sua vida. Tem outros que têm tanto dinheiro que vai passar, sei lá, por uma depressão, vai passar lá por um filho que entrou nas drogas, também uma tribulação.
E a gente tem que ser paciente quanto a isso, orar e conversando com Deus, fazendo com que essa nossa tribulação ela passe de uma maneira ao qual a gente vai poder tirar dali alguma coisa para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Então esse aqui está lá em Romanos 12:12, né? A gente tem que alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Então a gente tem que estar alegre que aquela tribulação irá passar e ser paciente até que ela passe, né? Vamos lá. A oração vitoriosa. Onde e como conquistamos as maiores vitórias? Então, as maiores vitórias, elas são justamente conquistadas quando a gente está em oração, né? Esse texto de Mateus 6,6 vem dizendo assim, ó: na sala de audiência com Deus, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, diz que as maiores audiências são ganhas justamente na sala de audiência com Deus, quando você está ali conversando com Ele, porque Ele é o juiz, Ele é o advogado, e ali você conversando com Ele, você vai explicar qual o seu problema, né? Então, quando você chega a um advogado, você senta, você vai dizer qual é a sua causa, ele vai pegar a sua causa, ele vai te defender e o juiz vai te julgar e ali você vai ser livre. Então, a causa, quando a gente apresenta a Deus, Deus ele já envia os seus mensageiros para estar ao nosso redor, do nosso lado, para que assim a gente possa sair dali o mais breve possível e a gente receber dele o seu auxílio. Alguns exemplos de orações vitoriosas. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Foi o que eu disse lá no começo, e não choveu, né? E ali o povo esperasse que ele orasse de novo a Deus e que chovesse. Então, ele pediu que não chovesse, não choveu. Quando ele pediu que chovesse, choveu. E aí a gente vê que a sua oração foi respondida, né? E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e tudo o que o povo dos judeus esperava, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Atos 12:11-12. Mais uma resposta foi essa aqui de Deus, que Pedro recebeu, que ele foi liberto das mãos de Herodes aqui, e isso através de uma oração. E ele viu que Deus respondia a oração e que atendia aquilo que ele falava, né? Há tanto tempo andando com Deus e aí agora que ele vai perceber um negócio desse. É meio engraçado, né? Quando e como esperar a resposta? São todas as orações respondidas imediatamente? Claro que não são respondidas na hora, né? As orações não são, eu não me coloco de joelhos aqui, apresento meu problema e viro as costas e meu problema está resolvido. Não é assim que acontece. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles, ele vai responder. Está lá em Lucas 18:7. Então, ainda que tardio, ainda que longânimo, ele sempre responde às nossas orações, né? Quando nossas orações ficam aparentemente indeferidas, devemos apegar-nos à promessa, pois virá por certo a ocasião de serem atendidas e receberemos a bênção do que mais carecemos. Então, quando nós acharmos que Deus, quando nós estivermos pensando que Deus não atende nossa oração, pois saiba que Ele se preocupa sim, Ele está tão envolvido em nosso caso como nós mesmos estamos envolvidos, porque Ele se preocupa com seus filhos e querem responder da forma mais imediata possível, né? Que lição se deve aprender da oração de Cristo relatada no Evangelho de Lucas? Então, vamos lá. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, assim a tua. Esse momento aqui é um momento que todos nós conhecemos, que Jesus está lá, e ele estava fazendo essa oração, que se possível passasse dele esse cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus. Na oração, a gente tem que pensar dessa mesma maneira, né? Porque nós não sabemos o porquê da provação, nós não sabemos o porquê daquele acontecimento em nossa vida, tanto para o bem, tanto para o nosso crescimento, né? Porque toda provação ela é justamente uma forma de estar nos lapidando para que a gente tenha um crescimento espiritual melhor. Pedro, após ter afundado ali nas águas, e aí Jesus puxou ele de volta e ele continuou em cima das águas, né? Quando Jesus puxou ele, ele continuou em cima das águas.
Jesus disse que ele era um homem de pequena fé. Então a gente vê que aquilo que a gente pedir, a gente tem que pedir com fé, crer que o Senhor é galardoador e pode nos conceder, e saber que Ele nos ouve, né? Você não vai estar falando sozinho, Ele nos ouve, né? Então Ele é quem justamente concede o resultado das nossas orações, das nossas petições. Não adianta eu ter um problema, falar para o meu vizinho, falar para todo mundo e não falar para Deus e ficar dizendo que Deus não nos atende. Então fale para Ele, tem algum problema em seu coração, em sua vida, conte a Ele, né? Uma vez que Deus, a seu modo, nos responderá, que certeza devemos ter? Então, uma certeza agora a gente já tem nessa pergunta, né? Que uma vez que Deus, a seu modo, nos responderá. Deus não vai responder ao meu modo, imediato, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Ele vai responder como se deve responder, no seu tempo. Porque quando eu me coloco nas mãos de Deus e eu tenho fé que Ele é galardoador e que Ele existe, as coisas acontecem no tempo dEle, na vontade dEle e do jeito dEle. Quando eu entendo que Ele é Deus. Agora, quando eu acho que Ele não é Deus, eu acho que as coisas têm que ser respondidas no meu tempo, fico nervoso porque não aconteceu da maneira que eu queria que acontecesse e não começo a entender os seus planos, né? Então, quando as coisas acontecerem na sua vida, você se pergunta o porquê, não o para quê. Então, o porquê que aquilo aconteceu, né? E o para quê, aí você vai ver que de uma forma melhor, Deus sempre responde e contribui para que a gente possa ter paz e para que a gente possa ter a certeza de que aquilo que Ele faz é melhor do que aquilo que eu espero que Ele faça. Clama a mim, responderei-te. Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responderei. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu. Salmos 120, versículo 1. Pedi e dar-se-vos-á, e buscai e encontrarei. Bater se abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14, eu acho que esse foi o mais importante. Então, Ele vai ouvir e vai responder conforme o querer dEle, conforme a vontade dEle. Porque cremos e eu creio que aquilo que Deus me dá é melhor do que aquilo que eu quero, né? Então, aquilo que Deus diz, esse aqui é o melhor, é porque é o melhor. Você tem um filho de 1, 2 anos. Você dá pra ele uma banana, você dá pra ele uma maçã. E aí de repente ele pega uma barra de chocolate e ele fala, isso aqui é o melhor. É o melhor? Não é o melhor. Então, assim nós devemos entender que em relação de nós para com nossos filhos, a gente tem sabedoria e sabe dar boas coisas a eles. Imagina Deus com sua sabedoria e com seu infinito conhecimento. Aquilo que pedimos, muitas vezes não é aquilo que realmente precisamos. Então devemos saber que o que Ele nos dá é o que realmente nós precisamos, ok? Então, aquilo que Ele nos dá será o melhor para nós e será o melhor para a nossa salvação. Beleza? Um abraço para vocês. Esse foi o estudo, para que vocês possam entender esse assunto da oração. E nesse momento aí, eu vou desligar o vídeo aqui. Você faça a sua oração, agradeça a Deus pelo estudo. Preste atenção nos textinhos aí que eu passei. E quando você tiver algum problema, quando você tiver alguma luta, quando alguém tiver algum problema e você não souber a quem recorrer, saiba que Deus, Ele está pronto a te ouvir, né? E que Ele vai atender a sua oração, né? A resposta não vem da maneira que você espera, vai vir muito melhor, ok? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus, um feliz sábado e até mais, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí. Tchau!